Shalom Hashem's Escola Alf, transmitindo a vistas um artigo muito importante que o Senhor iluminou, que se chama A Angústia Humana, o Conforto do Espírito Santo e a Ressurreição do Corpo no Reino de Jesus. Hoje, dia 1º de maio de 2022, domingo. O ser humano é movido a uma angústia confortada. Sentimos fome e comemos, sentimos sede e bebemos. Se seguirmos esta angústia confortada, seremos felizes. Precisamos da angústia confortada, mas não suportamos a angústia desconfortante. Isso não quer dizer que nossa vida existencial não passe por angústias desesperadoras. Por vezes caímos em depressão crônica e pânico e até em estado de loucura, onde a potência de nosso intelecto racional e imaginativo e cognitivo colapsam. É um estado de pânico imaginário e irracional e uma angústia depressiva, crônica, delirante, quando nossa alma, que é como um boneco imaterial de nosso ser, etéreo, ou sai desesperada de nosso corpo, ósseo orgânico, como por o caso de um testemunho de um piloto de avião, que ao cair, estava caindo o avião, e eles entraram em pânico, e aquele copiloto, ele saiu do avião, a alma dele saiu do avião e viu que sobre as asas estavam um palmo de neve, que fazia cair o avião. Em alguns momentos de pânico, a nossa alma pode inclusive sair do nosso corpo por alguns minutos. Ela é como se fosse um boneco imaterial, etéreo de nosso ser, ou sai desesperada no nosso corpo ósseo orgânico, ou age incontrolável sobre este corpo. Essa superagitação do corpo, que alguns estados psíquicos nos levam a cometer, e até andarilhos pelo mundo, pelas ruas, sem se deter, incontrolável, um andar incontrolável pelas ruas. Exemplo desses estados nós vemos todos os dias nos consultórios psiquiátricos, principalmente nas cidades grandes, de grandes pressões sociais. O testemunho cristão, porém, nos revela que o Espírito Santo de Jesus nos traz conforto em meio à angústia e também nos traz fé e cura, e até mesmo nos conduz fora, ou mesmo dentro desses estados crônicos de angústia, com conforto, até a cura e exaltação. Então o Espírito Santo de Jesus nos traz conforto em meio a essas angústias da vida. E também nos traz a fé, e pode nos trazer a cura também. E sempre nos conduz fora desses estados doentes, e até mesmo nos conduz fora, com conforto, até a cura e a alegria novamente que volta. E, claro, e com tudo isso, a normalidade dos hormônios, do funcionamento dos nossos sistemas ósseo-orgânico, que é o corpo, né? O testemunho da vida de Paulo e de Jesus, de Pedro e de João, são os exemplos clássicos, mas não é só isto. Então, Pedro, João, Paulo sofreram crucificação. Paulo foi degolado, João foi exilado, preso, e tiveram momentos de angústia heróicas, né? Em nome de Cristo e pelo cristianismo. Mas não é só isto. Jesus nos mostrou como Deus solucionará a angústia da nossa alma quando perdemos este corpo material ósseo orgânico. A solução será a ressurreição do corpo ósseo orgânico e união com a alma confortada sob o seu altar no céu, com vestes brancas e acesso ao paraíso,
e, por que não, ao tabernáculo celeste de sua presença. As vestes brancas são sinal de que a justiça para o nosso acesso foi cumprida por Cristo no sudário, naquela exposição de Turim. Nós vemos a tortura de Jesus e a ressurreição deste corpo ósseo orgânico em uma nova dimensão celeste que está em 1 Coríntios 15, onde contemplaremos a maravilha do corpo celeste do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e sua glória majestosa no trono do Pai. Só isto poderá consolar nossa alma neste período distante do nosso sangue e corpo ósseo orgânico. Então, a separação da nossa alma do nosso corpo ósseo orgânico é muito angustiante, porque nós vivemos toda a nossa existência nesse corpo ósseo orgânico. Então, nesse período de transição à ressurreição no reino de nosso Senhor Jesus Cristo, nós seremos confortados contemplando Jesus no seu corpo celeste, que será igual ao nosso. E mais, a glória que ele tem, Rei da Glória, no trono de Deus. Então, nossa alma se conforta com essa visão que os católicos chamam de visão beatífica do nosso Senhor, Rei da Glória, no céu, com o corpo que nós teremos e recebemos na sua vinda, antes da tribulação, segundo a minha crença pré-tribulacionista. Conforme os evangelhos, e em especial o testemunho de São Dimas na cruz, aquele ladrão arrependido que se arrependeu, e de São João em Apocalipse 6, que nos diz que as almas sob o altar clamavam a Cristo a justiça, a vingança dos que o tinham derramado seu sangue no período do anticristo, da grande tribulação. Como creio que agora, as vítimas cristãs e judaicas convertidas, na guerra da Ucrânia vão clamar pelo seu sangue, por vingança, as vítimas inocentes dessa guerra de invasão da Ucrânia, pelo Putin, pela Rússia, que está afligindo e ameaçando mesmo uma terceira guerra mundial e uso de armas nucleares. Assim, com a fé doada por Deus, estamos, como revelou o testemunho do apóstolo Paulo, equipados com todos os dons espirituais. Ora, este maravilhoso caminho de salvação e conforto que nos conduz até o heroísmo da arena dos primeiros cristãos e a fé nas promessas de Cristo, autor e consumador desta fé, pois sem essa remissão e redenção da cruz, do Calvário, do sudário de Turim, que Jesus demonstrou, nós não poderíamos vestir essas vestes brancas e ser confortados na época de trânsito para a ressurreição, na sua vinda pré-tribulação do anticristo. Entretanto, temos toda a sorte de inimigos que nos façam a desviar e cair desta fé, seja no mundo perdido que está por aí pelos carnavais do Rio de Janeiro e das grandes cidades da droga, nas cracolândias de São Paulo e nos estúdios de pornografia, do Netflix e seus filmes satânicos. Então, seja no mundo perdido, esse mundo que está aí, enganador, salteador comercial, brutal, seja mesmo na ignorância, imundície e pecaminosidade egoísta e avarenta dos nossos irmãos, ou falsos irmãos, ou joio das igrejas cristãs, ou mesmo irmãos que estão em processo de santificação na igreja. O resultado é que nossa fé é instável e oscilante e até mesmo chega a se tornar imunda e profana. Ora, não deveria ser assim. Como testemunha o apóstolo, deveria nossa fé crescer mais e mais, porém nossa fé não consegue crescer mais e mais, porque ela é atacada
na fonte, a palavra inerrante e preservada da Bíblia. Então agora, porque o vídeo está um pouco longo, nós vamos fazer duas partes. Essa primeira parte nós falamos da alma, dessa nossa angústia da alma, e na segunda parte desse artigo nós vamos falar sobre a necessidade de conhecermos a palavra inerrante e preservada de Deus, da sua revelação sobre todas as coisas do caminho da nossa existência, seja neste período habitando o tabernáculo do corpo ósseo orgânico de Adão, seja no novo corpo celeste ressuscitado no Rei de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Shalom Hashem, assista à segunda parte deste artigo. Esse que vos falou Alf, Ministério Igreja de Jesus. Continuamos neste vídeo, na segunda parte, falando sobre a palavra preservada e a sua necessidade para nosso caminho na salvação em Cristo.